Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula, vamos para mais uma experiência, mais uma oportunidade da gente aqui, além de nos conectar, né, através da, das redes sociais, que isso é muito legal. A gente também tem uma experiência, né, de aprendermos juntos. Hoje o tema vai ser um tema muito legal. E eu peço a atenção de todos vocês. Talvez a aula de hoje seja pouco mais curta, mas ela vai ser bem objetiva em um tema que eu acho que é primordial para quem quer entender sobre treinamento mental, para quem quer entender sobre como funciona a sua mente. E nós estamos caminhando, né? O nosso objetivo são 31 dias para performar em 2026 e a gente tem trazido aqui todos os dias temas relevantes para que a gente possa juntos aprender sobre como preparar nossa mente para performar em 2026. Então, hoje nós vamos falar sobre algo importante que é o diálogo interno, mais conhecido como self-talk. Eu não sei se você já escutou falar sobre isso. Se você escutou, dá um joinha, sei lá, se manifesta, mostra aí que você já conhece alguma coisa sobre esse tema, mas é fundamental na vida de um atleta, como é fundamental na vida de qualquer pessoa que quer performar. Porque o self-talk não é somente para um atleta. Self-talk é para todas as pessoas que precisam, todo ser humano vivo, né? Todo ser humano vivo. Então, para a gente introduzir essa história, é muito bom a gente lembrar, né? Que a caminhada que nós estamos fazendo, primeiro nós entendemos que a mente, ela entra em campo, que a mente, ela é responsável por tomar decisões. Falamos sobre renovar a mente na prática, falamos sobre alinhamento espiritual, sobre foco, sobre atenção, sobre autoimagem, sobre confiança, sobre crenças, falamos sobre identidade do atleta, né? Então a gente vem caminhando, trabalhando a mente do atleta, trabalhando, mostrando a você como a mente do atleta ela é trabalhada. E aí eu venho trazendo também vários exemplos de como isso acontece na prática. Mas hoje vamos falar sobre diálogo interno. Diálogo interno, ou mais conhecido também no mundo dos coaches como self-talk, que nada mais é do que a voz que você ouve todos os dias. E a voz que você ouve todos os dias define a sua performance. Eu vou contar uma história para vocês. Certamente, os pais que têm filhos que são treinados por mim já escutaram. Quem já leu meu livro já escutou, mas você vai ter a oportunidade de escutar agora mais uma vez. Self-talk, ou diálogo interno, é a voz que você ouve todos os dias. Todos os dias você precisa tomar decisões. Todos os dias você precisa conhecer o jogo dos seus pensamentos. A sua mente, ela se comunica com o meio externo através do que você vê, através do que você escuta, através do que você sente. Agora imagine comigo que na sua mente tem dois lobos ferozes e famintos. Esses dois lobos estão com fome, mas eles são fortes e eles precisam se alimentar. Mas a única pessoa responsável por alimentar estes lobos, é você. Um lobo se alimenta de pensamento negativo. Eu não consigo, não vai dar certo, não vai dar tempo, não é para mim, eu não sou bom o suficiente. O outro lobo se alimenta de pensamentos positivos. Vai dar certo, eu estou preparado, eu sou melhor a cada dia, eu dou conta, eu sei que eu consigo, eu já fiz antes e vou fazer de novo. Isso é para mim, é para isso que eu treino,
é o que eu quero, é porque eu me preparo, eu consigo. Então, enquanto um lobo se alimenta de pensamento negativo, o outro se alimenta de pensamento positivo. E aí, relembrando, somente você pode alimentar este lobo. E a minha pergunta é: qual desses lobos serão o mais forte? Qual será o lobo mais forte? O negativo ou o positivo? Quem pode me responder? Reflita. Qual desses lobos será o mais forte? Eu vou melhorar a pergunta. Qual desses lobos está sendo o mais forte agora na tua mente? Agora que você precisa tomar uma decisão. Então, naturalmente, a resposta é aquele que você alimentar mais. O que você alimentar mais será o lobo mais forte. Se você alimenta mais o lobo negativo, ele será mais forte e o positivo será mais fraco. Se você alimenta mais o lobo positivo, o negativo, ele fica mais fraco. E como é que isso acontece, Wellington? Olha só, eu falei que a nossa mente, ela se comunica com o meio externo através dos nossos canais de preferência, visuais, auditivo e sinestésico. Algumas pessoas têm como canal de preferência mais visuais, outras são mais auditivos e outras sinestésicas. Não significa que você não vê o mundo das três formas. Não, não. Mas é um canal de preferência, é onde você enxerga mais a vida. E imagine que o tempo todo você tem informação, você está vendo as coisas. E tudo que você vê, ouve ou sente te manda uma informação. E essas informações vão trazer para vocês pensamentos, estratégias. Esses pensamentos, eles podem, né, ser crenças limitantes, mas eles também podem ser crenças fortalecedoras. E nós treinamos a mente para que você fortaleça a sua mente, para que você tenha crenças fortalecedoras que vão te ajudar a tomar decisões, que vão ajudar a ter performance. Lembre-se, pensamentos geram emoções, emoções geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram atitudes. E são as atitudes que vão gerar os resultados. Mas o verdadeiro jogo, ele acontece na sua mente na hora que você precisa tomar decisões. Na hora que você precisa alinhar suas emoções para tomar decisões. Muitas vezes você aqui decide frear o teu corpo para ele não reagir, mas para que ele haja estrategicamente. Em alguns momentos, seu corpo precisa agir, não pode pensar muito. Então, tudo isso faz parte de um treinamento mental. As pessoas que estão te observando, elas não querem saber e elas não compreendem e elas não conseguem entender o jogo que acontece aqui na sua mente. Ela sabe que acontece na mente dela, mas na mente deles, eles não conseguem, na sua mente, eles não conseguem entender. Então, eles mensuram quem você é de acordo com o seu resultado. Você é pressionado por causa do seu resultado. Você é treinado para ter o resultado. E é aqui que as pessoas definem o seu valor. O quanto você vale, o quanto você é importante pelo seu resultado. Mas o seu jogo começa aqui na sua mente. Começa na hora dos pensamentos. É um lobo querendo se alimentar do pensamento negativo e o outro querendo se alimentar do pensamento positivo. No coach, a gente aprende como self-talk, que é o diálogo interno, o diálogo que acontece na minha mente antes de eu tomar as minhas decisões. Por que, Wellington, que nós pensamos negativo? Porque nós somos um ser que nos desenvolvemos, mas nós acumulamos experiências. Na nossa jornada, nós acumulamos experiências.
E essas experiências, elas ficam na nossa memória. São algo que são coisas que a gente viu repetidamente as pessoas que estavam no nosso ambiente fazendo, repetindo, e muitas vezes aí papai, mamãe, pessoas de intimidade, de autoridade. Ela também passa por coisas que você repetidamente escutou e também por coisas que você repetidamente sentiu. Isso formou, né, isso influenciou no teu caráter, isso influenciou na tua personalidade. E você fez a primeira vez e você sempre vai fazer o quê? Parecido com o que você sabe. Fez uma vez, fez de novo e começou a fazer e sempre e você está naquele ambiente que tá normal fazer aquele jeito. E de repente você é levado para um ambiente de desafio, onde você precisa fazer coisas diferentes, mas a sua mente, para te proteger, porque ela gasta muito menos energia quando ela repete as mesmas coisas, ela quer que você fique no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Mas aí, o desafio, a gente já falou sobre isso, ele tem a função de te promover, ele tem a função de te expandir. Ele tem a função de desenvolver em você novas habilidades. E novas habilidades não combinam com o mesmo lugar. Toda vez que você adquire novas habilidades, é porque você está criando um movimento de expansão, um movimento de sair de onde você está rumo a um lugar que você está se preparando, um lugar que você espera, um lugar que você deseja, que você sonha, que você almeja, que é sua meta, que é seu objetivo. Não sei, mas começa aqui nesse ponto A, quando você sabe onde você está, mas você quer romper com esses padrões e você quer fazer coisas diferentes. Aí entra o diálogo interno. Uma mente negativa que vai dizer: não, isso não vai funcionar para você, isso não vai dar certo para você, mas que nada mais é do que o medo do novo, o medo do extraordinário, o medo de avançar, o medo da promoção, o medo do inesperado, o medo de assumir grandes responsabilidades. E a gente falou em uma das aulas aqui sobre autorresponsabilidade. Por um outro lado, o pensamento positivo, né? A gente chama de self um e self 2. O self 2 ele começa a te encorajar. Ele começa a dizer: olha, quem você é hoje já não funciona neste lugar e você precisa melhorar para que você expanda, para que você se desenvolva, para que você amplie, para que você tenha novas habilidades e, consequentemente, novos desafios. Então, esse diálogo interno é justamente uma tomada de decisão para performar ou não. Performar desafios dói, mas na verdade, o que vai doer mesmo é você ficar parado no mesmo lugar. Nós fomos chamados e a nossa vida, o nosso DNA, não é para ficar parado, mas é para estar em movimento, em desenvolvimento, em constância de aprendizado, de melhoras, de avanço. Mas toda vez que você vê um desafio, é algo que você não domina, é algo que você não controla. Por isso que existe o treinamento, porque o treinamento ele simula o jogo. O treinamento ele simula o dia da decisão. O treinamento simula o dia que você precisa performar. É por isso que treinar, é por isso que participar de treinamento, é por isso que ter treinadores é a única forma para que você possa se desenvolver, que você possa performar antes do verdadeiro jogo acontecer. Só que esse verdadeiro jogo, para você, ele não pode começar no dia que você vai performar. Porque esse jogo, na verdade, é o jogo do espectador. Grave muito isso. É o jogo do espectador. É o jogo do torcedor. É o jogo daqueles que vão à arena para
se entreter. O atleta, ele precisa se preparar para o jogo muito antes do jogo acontecer. Muito antes. Porque o atleta é o homem na arena. É aquele que erra, é aquele que acerta. Mas é aquele que se preparou para viver os dias de glória. Então, na arena, você tem muitas coisas que você não controla, mas você vai ter que competir. E para você competir, você precisa ter treinado. Você precisa ter um objetivo muito claro. Você precisa desenvolver habilidades. Você precisa entender quem é você. Você precisa de indicadores de que você está preparado para estar naquele lugar. Olha como isso vira o jogo. Repare, quando você vai falar com um atleta individual, de esportes individuais. Vamos falar aqui primeiro de um corredor, de um nadador. Aquele cara treina para ser melhor do que ele mesmo. Ele é o principal adversário dele. Então, o que separa ele dos outros são minutos e segundos. E para ele, a sua rotina de treinamento, de dedicação, ela precisa ser cada vez melhor, né, mais produtiva, para que ele tenha resultados de um segundo, né, 2 segundos, um centésimo, um milésimo, não sei. É muito pouco, mas para ele, aquele pouquinho exige muito esforço. Então, como é que esse cara vai treinar? Será que ele vai treinar de qualquer jeito? Será que ele vai treinar reclamando? Será que ele vai treinar se escondendo? Não. Eu tenho certeza que pode até ter dia que ele acorda sem vontade nenhuma de treinar. Mas ainda assim, ele treina. Ele não é aquele que vai pro treino. Ele é aquele que treina. Um corredor, a mesma coisa, né? Agora vamos falar de um esporte de luta. E o cara vai lutar no sábado e na segunda-feira o treinador fala pra ele assim, ó, hoje a gente não vai ter treino não, porque eu vou ter que sair pra resolver algumas coisas, você tá de folga, pode fazer o que você quiser. Um jogador de futebol, ele vibra com isso, ele adora uma folga. Mas um lutador não. Ele não vai, o treinador passa um exercício, vamos dizer, faça 20 abdominais, ele vai e só faz 15. Não, não. O professor passa 20, ele quer fazer 30. Sabe por quê? Porque é ele que vai para a arena. É ele que vai tomar soco na cara. É ele que vai apanhar. Qualquer descuido, ele pode perder uma luta que até mesmo ele pode ter sido o favorito. Então, o atleta de futebol é algo muito recente. Transformar jogadores de futebol em atleta é algo muito recente. É algo que de fato você precisa convencer o atleta, porque ainda as referências que ele tem no cenário, ainda que ele tem acesso, porque quem é que os brasileiros têm acesso aos jogadores brasileiros? Não é verdade? Então a gente vê escândalo, a gente vê a maneira que eles se vestem, a maneira que eles lidam com a vida nas suas folgas, e aqui a gente alimenta muito essa questão da fofoca, da vida alheia, aquela coisa toda, e é aquilo ali, aquela imagem que a gente tem. Mas dos grandes atletas europeus, a gente não tem tanta informação assim, não é verdade? Então, as referências ainda são mínimas para os nossos garotos. Então, eles acham ainda que somente o talento será suficiente para que ele possa ter bons resultados no futebol. Você pergunta a garotos, o sonho dele é jogar nos grandes clubes da Europa. E tá tudo bem, mas grandes sonhos existe grande esforço, existe grande evolução. E se ele soubesse o número dos atletas que conseguem, ou seja, somente 0,003% que consegue chegar nesse nível, ele ainda assim, com o nível de esforço que ele faz, ele ainda vai dizer assim: eu sou um deles. Porque na nossa formação, na formação dos clubes, na formação das escolinhas, a gente não forma atletas conscientes. A gente, na verdade, não forma atleta, a gente forma jogadores de futebol. A gente quer punir o comportamento, mas a gente não quer desenvolver o comportamento. A gente quer punir o cara que faz errado, mas a gente não quer desenvolver a mentalidade dele.
Então, a gente forma imbecis, pessoas que acham que são os treinadores que vão fazer ele, é o clube que vai formar ele, é eu que vou preparar ele. E na verdade não é. Nós precisamos formar protagonistas. Nós precisamos formar com atletas que tenham consciência da tua carreira, que entendam qual é a função do treinamento, que mude esse joguinho na sua mente e entenda como vencer esse jogo aqui. E eu comecei falando sobre o diálogo interno, não foi? Você começa vencendo aqui, justamente na sua mente. É só você perceber quanto tempo que um treinador um atleta de basquete joga, um atleta de vôlei joga. O basquete, ele passou por essa transformação. O basquete, 10 anos atrás, não era um esporte de alto rendimento onde você via atletas. Qual era a informação que você via? Mas você via uma coisa: os melhores eram atletas. Os que mais se destacavam eram atletas, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Hoje, para jogar basquete, você precisa ter esses pilares muito forte. O nível de treinamento é muito forte. E isso agora é a vez do futebol. Nós caminhamos aí nesses 10 anos, né? A gente falando, a gente treinando, aqui trazendo conteúdo, trazendo treinamentos. Eu sugiro que vocês conheçam a plataforma Treinamento Foot, onde eu crio vários treinamentos para ajudar na mente do teu filho atleta a se desenvolver. Então, ó, isso é importante, porque aí ele vai entender, né, como é que funciona essa mente. A voz mais importante para a sua performance não é a voz do treinador. Olha quando o atleta perceber isso, que a voz mais importante para a sua performance não é a voz do treinador nem a da torcida. É a voz que vem de dentro de você. É a voz que você carrega na tua mente. E eu vou dizer a você, os treinadores de futebol eles são tão importantes na hora do jogo, porque durante o treinamento muitos atletas não sabem nem o que treinou. E ele precisa estar sempre corrigindo. Ó, aqui, ali, assim. E nós precisamos treinar atletas que cheguem no profissional, mesmo mais novo, mas pela minutagem que esses meninos vão ter até chegar ao profissional, consciente, sabendo fazer uma leitura de jogo. Se você não controlar a sua mente, ela controla você. Se você não controlar a sua mente, ela controla você. E ela pode ser uma aliada, mas também ela pode te sabotar. Te sabotar. Vai ter dia que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante você entender isso. Eu explico os atletas de uma forma bem peculiar, com a linguagem deles, tá? Eles precisam constantemente entender que antes do sentimento vem o pensamento. Qual é o pensamento que está gerando aquele sentimento e que vai fazer com que ele tome determinadas atitudes? É um processo de você dar um passo para trás e se ver antes de você tomar a decisão. É, o diálogo interno é uma conversa silenciosa que você tem com você mesmo. Essa daí é fatal, porque a grande verdade só você sabe. Não é a que você conta para as pessoas, mas é a que você fala, beleza? Está presente antes, durante e depois do jogo. Autorresponsabilidade. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu aprendi, eu sei o que eu errei, eu sei o que eu acertei, porque na grande verdade é só você que sabe. O diálogo interno, ele influencia as suas emoções, influenciam as suas decisões, influenciam o seu comportamento. E aí eu tenho uma pergunta para você. O que você tem dito para você mesmo nos dias antes de você performar, nos dias de jogos, no dia de tomar decisão? O que você tem dito para você mesmo? O que você tem dito para você mesmo? A Bíblia
sagrada, a palavra de Deus diz o seguinte: a língua tem o poder sobre vida e sobre a morte. A língua tem o poder sobre vida e morte, ou seja, o que você fala pode dar vida ou morte a alguma coisa. E lembra que eu já falei isso? Tá a guerra dos pensamentos aqui. O que você declara pode trazer vida ou pode trazer morte. Palavras criam realidades internas. Eu treino, eu me preparo, eu quero, eu consigo. Eu estou pronto, eu me desenvolvo cada vez mais. Todos os dias eu estou avançando, eu estou preparado, eu dou conta. Isso cria realidades internas. E o que você declara fortalece ou enfraquece a sua identidade. O que você fala fortalece ou enfraquece a sua ne, a sua identidade. O que você fala enfraquece ou fortalece a sua identidade. Deus espera que você fale vida, que você fale prosperidade, que você fale avanço, não que você fale condenação, fale morte. E muitas vezes é você mesmo falando com você. Eu não vou conseguir, eu não estou pronto. Você está matando a sua oportunidade. Quando você se prepara e você da sua boca sai, reforça aquilo para o qual você se preparou, você está falando de quê? De vida, de oportunidade. Você está trazendo a tua mente para ela pensar soluções, para ela pensar alternativas, para ela pensar caminhos. E a sua boca, você pode fechar caminhos, como você pode abrir caminhos. Você é o protagonista, meu amigo. Você é o protagonista. Você às vezes quer ser o craque, mas você é o protagonista. Você é aquele que lidera, que deve liderar os seus pensamentos, antes mesmo deles virarem sentimentos, antes mesmo deles virarem atitudes. É isso que muda o seu jogo. É isso que muda o seu jogo. E isso uma base, isso um clube não te ensina. Isso o seu treinador não te ensina, porque ele mesmo lida, não sabe muitas vezes lidar com a sua mente. E eu venho falando dos meus treinamentos, falando nas palestras, falando nos livros que eu escrevo, falando nas lives que eu faço, que você pode tomar o controle do teu jogo. Na neurociência, eu já expliquei isso, né? Pensamentos geram emoção, que vão gerar sentimentos, que vão gerar ação, né? Comportamentos e atitudes que vão gerar resultado. Então, olha só, um exemplo. Eu sempre erro, é o seu pensamento. Isso vai trazer para você insegurança, vai trazer para você tensão e vai fazer com que você erre novamente. Agora, eu estou aprendendo, eu estou avançando. Isso vai trazer para você vida, que vai ser o quê? Equilíbrio, foco, uma melhor decisão. O cérebro ele tende a confirmar aquilo que você repete. O seu cérebro tende a confirmar aquilo que você fala. O seu cérebro tende a confirmar aquilo que você alimenta. O teu cérebro tende a confirmar aquilo que você alimenta e o lobo que você torna mais forte. Pegou a visão? Pegou a visão? E aí é onde você vai, ó, a sua mente, o diálogo vai ser o seguinte: autocrítica, autocorreção. De um lado você não é capaz, você não consegue, toda vez você erra. Do outro, você é capaz, você está evoluindo, você está melhorando. Olha o quanto você se dedica no treinamento, você é capaz e você precisa decidir qual é esta voz dentro de você que você vai alimentar mais. E você alimenta de acordo com o que você fala. O que você fala é o alimento que sustenta, que fortalece, que dá vida ao verdadeiro eu dentro de você. Nascido para ser pleno, nascido para prosperar, nascido para avançar, nascido para crescer. A autocrítica, você se criticando,
ela ataca a sua identidade. Eu não sou, eu não consigo, não é pra mim. Esses pensamentos geram morte, geram medo. Agora, a autocorreção é diferente. A autocorreção você foca o quê? No seu comportamento. Eu vou melhorar mais, eu vou treinar mais, eu sou capaz, eu vou fazer exatamente isso que eu preciso avançar. Isso vai gerar o quê? Autorresponsabilidade, que vai gerar em você crescimento. Um exemplo disso é o que você fala. Eu sou ruim, não sou tão bom. Experimente trocar pelo pensamento. Preciso ajustar isso e o treino está me melhorando. Eu avanço a cada dia. O treino me capacita, o treino me melhora. Isso muda o seu jogo. Logo, logo eu vou colocar no grupo de WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp, eu vou fazer uma postagem no Story com o link. E lá no canal Minuto do Atleta, aqui no Instagram, vai estar lá a tarefa de hoje. Cara, eu recomendo demais que você faça. Vai mudar o seu jogo. E você que está assistindo aqui no YouTube, a tarefa ela vai ficar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo. Recomendo demais que vocês façam. Vamos avançar? Então, amanhã nós vamos falar sobre visualização mental. Visualizar, meu Deus, é uma técnica poderosa que vai mudar o teu jogo. Então, seja o aliado que você gostaria de ter no seu time. Você mesmo. Seja você o aliado que você gostaria de ter. Eu tenho certeza que você gostaria de escutar das pessoas que você ama. Na hora que você vai performar, que as pessoas digam pra você assim, ó, vai dar certo. Você é capaz, você está pronto. Eu tenho certeza que vocês gostariam que pessoas te motivassem dizendo isso pra você mesmo. O meu desafio é: por que você não fala isso pra você mesmo? Por que você não se automotiva? Por que você não começa a chegar nos lugares que você tem que performar e começa a dizer pra você mesmo: eu treino, eu me preparo, eu quero, eu consigo, eu sou capaz, eu estou preparado. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Você é o responsável por treinar a sua mente. Você é o responsável por avançar.